Então, tomar uma aguinha e a gente começa. Pera aí. Tá todo mundo aí? Miguel, Arthur? Sim, tô aqui ainda. Então Também tô. bora. Então, a aula de hoje é sobre soma acumulada. Antes de começar a aula. Semana que vem não vai ter aula, vai ser a mini maratona. A da tarde vai ser das 2 às 5. Não vai ser das 2 às 4, das 2 às 4 igual são as aulas. Então, só isso mesmo, só para deixar avisado. Igual sempre foi no ciclo passado, a última aula é sempre a mini maratoninha lá. Bem tranquilo, vou estar aqui com vocês o tempo inteiro, então não se preocupem. Aí tentem não chegar atrasados também. Vai começar às 3, só que das 2 às 3 vai ter uma revisãozinha lá. Então, é isso. Começar a aula, né? O tópico da aula de hoje é soma acumulada e o counting sort. Counting sort é uma forma diferente de ordenar, é mais eficiente, que a gente vê lá no começo. Então, por isso que ele é apresentado aqui. E vamos começar com a soma acumulada. Por que a soma acumulada existe? Ela existe para resolver um problema que, quando a gente tem um vetor de n posições e a gente quer fazer consulta nele para tipo de intervalos diferentes para pegar a soma de determinados elementos de um intervalo diferentes, LR, por exemplo, que é o exemplo que está sendo aqui, a gente faz atualmente como? A gente faz por meio de looping. Toda vez que a gente for fazer essa consulta de soma de valores, a gente faz no looping. A gente tem uma variável que vai incrementando essa variável com os valores que está dentro do intervalo. E como vocês sabem, né, eu já falei aqui, looping, se você usar demais, o programa se torna ineficiente. Looping, quando você coloca um dentro do outro, fica ineficiente. Então, a gente quer meio que parar com essa ineficiência. Aí existe a soma acumulada. Como ela funciona? A gente tem um vetor e tem um vetor auxiliar. A gente tem um vetor. Beleza. Eu vou explicar para vocês por aqui que eu acho mais simples. Beleza. Tá o nosso vetor de 0, 1, 2 até 9, né? Um vetor de 10 posições, certo? E aqui vai ter valor 2, 3, 6, 8, 5, 2, 7, 3, 9, 8. 7, tá bom. Tá, a gente tem um vetor aqui. O que a gente faz? Se a gente quiser, é um método convencional, né? Inclusive o algoritmo que está aqui. O método convencional é fazer o quê? A gente ter só um vetor e a partir desse vetor ter um for aqui, tá vendo? Esse for vai guardando os valores da soma das posições aqui. Ou seja, ele vem aqui nesse vetor e a gente colocou para ele ler do intervalo 2 até 7. O que ele vai fazer? Ele vai somar 6, 8, 5, 2, 7, 3. Tudo isso em looping, no for lá, e colocar dentro de uma variável resultado. Certo? O que a soma acumulada faz? Esse método da soma acumulada faz, né? Ele vem cá, cria um vetor auxiliar da mesma quantidade de posições. Ele vem cá e cria esse mesmo vetor. A mesma quantidade de posições.
certo? O que ele faz? Ele vem cá na posição 0 e copia essa posição 2. Essa cópia de posição não é um detalhezinho que ele faz, é uma coisa extremamente importante que eu vou mostrar para vocês o porquê que é importante. É extremamente necessário fazer essa copiazinha e eu vou mostrar para vocês como que faz essa copiazinha. Não é um detalhezinho, ele vai lá e pega a primeira posição porque assim, não. Para ele funcionar, ele tem que pegar essa primeira posição. Beleza, aí o que ele vai fazendo aqui? Pegou, copiou a primeira posição, até porque de 0 até 0, a soma é a primeira posição dele, né? Beleza. Agora, o que ele faz? Ele volta nesse vetor aqui para a próxima posição, pega o valor dessa próxima posição e soma com o valor da posição anterior do vetor auxiliar. Então ele pega 3, soma com 2 e dá o quê? 5. Ele vem para a próxima posição do vetor de cima, que é o vetor que a gente tem, pega o valor dele e soma com a posição anterior, que vai dar 11. Aqui mesma coisa, próxima posição daqui, soma com a anterior daqui, vai dar 19. Tá, o que isso mostrou pra gente? Que a soma acumulada do vetor de cima, da posição 0 até 3, é 19. Então se eu quiser pegar do intervalo 0 até o intervalo 3, o que eu faço? Eu retorno o valor que está guardado na posição 3 desse vetor. Vocês não concordam comigo? Tipo, não precisa sair somando isso aqui tudo, porque já vai estar somado aqui. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei a minha consulta apenas colocando uma operaçãozinha de procura lá. Eu vou printar um valor que está dentro de um vetor. Eu não vou percorrer esse vetor e somar do 0 até o 3. Tá. Eu vou vir nesse vetor e vou printar minha posição 3, porque eu quero dar 0 até o 3. Agora, se eu quiser dar 1 até o 3, já tem uma diferençazinha de operação. O que a gente tem que fazer? Quando vai somar 1, quando a gente quer o intervalo daqui, a gente pega essa posição, menos 1, pegou. Aí o que a gente faz? A gente faz isso, essa posição menos essa, porque a gente quer do 1 até o 3, então vai ser essa menos essa. Vai ficar o quê? Acho que isso aqui tá errado, peraí. Vai ficar 17. Vai ficar 17. Era pra ser 16, 5 mais 6, 19. Não, tá certo, é isso mesmo. Aí ele vai fazer essa operação. Então vamos continuar a preencher o nosso vetor aqui. Depois eu explico mais detalhe para vocês como que a gente faz essas operações. Beleza. Eu vou para a próxima posição e somo 24. Próxima posição desse, somo com 2, que vai dar 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 3, 36. 36 mais 9, 45. 45 mais 7, 52. Beleza. Ou seja, a soma disso daqui tudo é 52. A soma até o 8 é 45. A soma até o 7 é 36. Vocês entenderam a lógica de usar vetor acumulado? Soma acumulada? A gente simplifica a busca de soma de valores dentro do próprio vetor. Vou mostrar para vocês agora em código. Isso daqui é um método não eficiente, que a gente faz um for para guardar esse resultado.
Tem outra solução também que eu não mostrei para vocês, que é de guardar em matriz. Ela eu acho que é um pouco mais eficiente que a passada, porém... Não, ela é mais eficiente, né? Só que a gente estaria guardando, ao invés de um vetor linear, seria O de n aqui, tá guardando do O de n ao quadrado, que é bidimensional. Então, já muda um pouco a complexidade, porque a complexidade seria O de n no próximo exemplo, que seria da soma acumulada. Então, quando a gente guarda numa matriz, vai ser aquele mesmo esquema lá do vetor, só que de uma forma diferente. Ó, da posição 0 até a posição 4, por exemplo, vai ser 15. Essa ponta daqui vai ser sempre o nosso maior valor. Se vocês pararem para ver aqui. Primeira linha com a última coluna vai ser sempre o nosso maior valor. Agora aqui guarda outras posições também, outros resultados também. Da posição 2 até a 3, vai guardar o quê? 7, porque 2. Porque 3 mais 4 é 7. Da posição 2 até a posição 4, que é essa, até essa, vai ser 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Então, tá aqui o 12. Só que a gente não usa esse método justamente por causa disso daqui que eu falei para vocês. Ó. No vetor, a gente estaria guardando dentro de uma estrutura O de n. Nesse caso, da matriz, a gente estaria guardando no n ao quadrado, que tornaria o nosso programa um pouco menos eficiente do que guardar numa estrutura linear. Porque teria que espelhamento de matriz, fazer um monte de coisa, então não é eficiente. Tomei água. Vocês não estão vendo na câmera, né? Eu tava tomando água. Aí entra a questão da soma acumulada. Esse daqui é o código de uma soma acumulada. Esse daqui é o código de uma soma acumulada. O que está acontecendo aqui? A gente está pegando nosso vetor e criando um vetor auxiliar, que é aquele vetor de baixo aqui que eu estava montando com vocês. Ó. Daqui, ó. Vou deixar assim, depois eu dou Alt Tab. Esse daqui é o vetor que a gente está preenchendo ali. E esse vetor de baixo é o vetor auxiliar. Então, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei para vocês que era estritamente necessário a gente meio que copiar a primeira posição desse vetor? Por causa dessa operaçãozinha aqui, ó. Lembra que toda hora que ele for fazer uma operação, ele vem aqui, ele tá uma posição avançada nessa e uma posição anterior desse? Tem essa diferença de posição? Porque essa primeira operação aqui, ó, suponha que a gente esteja no i igual a 1. Para fazer essa operação aqui, no i menos 1, para pegar a posição anterior do vetor auxiliar e somar com o vetor normal, que era o que a gente estava fazendo aqui, ó, posição anterior do vetor auxiliar somada com a posição seguinte do vetor normal, lembra, percebe que nessa primeira posição, se ela não tivesse copiado aqui, o que ele somaria? Não somaria nada. Então daria um sério problema no nosso vetor. Funcionaria até certo ponto, porque ele também iria estourar de valor. O nosso vetor estaria num tamanho muito maior que não é suportado por ele. Ele teria 11 posições até suprir todas as posições desse daqui. Porque esse daqui andaria 10 e esse daqui andaria 11. Porque na 11ª posição que ele vai preencher a 10ª posição desse. Entenderam? Então, a gente faz isso daqui, ó. Coloca no vetor auxiliar, a gente dá o pushback da primeira posição do vetor, que seria 1. O 1 cairia direto aqui. E o for começaria em 1. Começaria em 1 justamente porque a gente já tem uma posição preenchida no vetor auxiliar. Aí não precisaria colocar ele dentro, do for, porque ele vai ser acessado por essa operação. Beleza, vou mostrar ela na prática para vocês. Deixa eu só
esse aqui, porque eu acho que esse aqui deu problema. Que é esse? Ah, não, deixa eu mostrar o padrão. Esse aqui é o modo não eficiente. Que seria o do for, né? Ele funciona da mesma maneira. Nesse for aqui é para eu pegar a quantidade que eu quero fazer pesquisa, que seria 3. Não, seria 2. Olha, eu quero somar da posição 2 até a posição 6. Daria 25, que ele pegaria 3, mais 4, mais 5, mais 6. Eita, aí eu travei. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pegaria 3 até 7. 3 mais 4, 7. Mais 5, 12. Mais 6, 18. Mais 7, 25. Agora eu vou da posição 5 até a 9. Daria 40. Que seria 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Beleza. Modo convencional funcionou. Agora a gente vai testar um modo de soma acumulada. Que seria o quê? Esse modo aqui, ó. Que é o exemplo que a gente estava fazendo lá. O que ele faz? A gente tem um vetor de 1 a 10, igual daqui. Vetorzinho de 1 a 10. E um vetor auxiliar, que se chama soma acumulada. Esse vetor vai receber a primeira posição do vetor que a gente já tem. Ou seja, ele vai receber 1 na sua posição 0, igual esse daqui. E tá aqui a nossa operação. O tanto que é tranquilo, galera. Tipo assim, ele vai começar na posição seguinte e vai dar pushback toda hora na soma do vetor seguinte, somado com o vetor, com a posição passada do vetor. Então, só isso. Se não me engano, eu tava fazendo um código de manhã. Não, de manhã é incrível. Nada dá certo pra mim de manhã. Cara, esse código aqui, ele tava dando stack overflow. Tava dando overflow no vetor. Eu não sei o porquê. A gente vai montar ele aqui de novo. Que é o mesmo exercício, né, que eu fiz de manhã. A gente vai montar ele aqui, bonitinho, para mostrar para vocês. Podem ficar tranquilos que isso daqui vocês não vão precisar fazer. Isso aqui eu vou fazer ao vivo. Até porque tem outro tópico depois desse, que é o de Counting Sort, né? Deixa eu mostrar funcionando, né? Ó. Isso daqui é aquela... deixa eu explicar pra vocês. Isso daqui é aquele mesmo negócio que eu estava fazendo aqui em cima, que eu estava digitando o L e o R. Justamente para pegar os intervalos aqui de dentro. Tá vendo? Quando eu coloco... eu vou querer 3 consultas. Quando eu coloco de 0 até um número, ele vai me retornar o próprio valor, que é o 8. Eu não estou printando essa soma acumulada aqui. Enfim, a soma daqui até aqui vai dar 45, certo? Que foi o que printou aqui, porque começou com 0. Aí o que ele faz quando ele inicia em 0? É o que eu falei para vocês aqui no Excel. Ó. Ele vem cá e printa literalmente a posição do número que veio depois do 0, que a gente colocou depois do 0, por exemplo, 0 e 8. O que ele vai lá e vai printar? Vai printar logo o 8 aqui. Não vai precisar fazer operação nenhuma. No caso dele precisar fazer uma operação, seria aqui, ó. Quando isso aqui é diferente, quando o início é diferente de 0. Aí ele volta uma e o fim é subtraído desse início. Aí tudo bem. Quer ver? 1 até o 7, 35. 3 até o 9, 49. De boa, gente. Soma acumulada é tranquilo, né?
Vou fazer esse exercício de novo. Eu já fiz ele 2 vezes. Vamos lá. Eu vou ler rapidão o que o exercício faz. Só deixa eu montar aqui minha... um exemplo de exercício que pode ser cobrado, talvez, de vocês é esse aqui, Fazer um programa que vai guardar, sei lá, os lucros diários de uma loja e vai mostrar o total do lucro de acordo com os dias que você selecionou para ver, certo? Por exemplo, do dia 15 ao dia 27, quanto que foi meu lucro? Aí a gente vai ter que preencher um vetor que vai ter o lucro nos 30 dias e fazer a soma desses 30 dias e guardar em outro vetor para a gente fazer consulta nesse outro vetor de soma acumulada. Tranquilinho. Bora lá. A gente primeiro começa declarando nosso vetor aqui de mês e o nosso vetor de lucro. O mês é o que a gente vai preencher com os valores, né? E o lucro vai ser o nosso vetor de soma acumulada. Então, Cout, coloque aqui os lucros diários. Os lucros de cada dia, né? Cada dia. For aquele mesmo método lá de preenchimento de vetor. Declaro auxiliar. Como é um mês, né? Vou colocar 30. Mais. Cout. Digite o lucro do dia e mais um para mostrar o dia certinho. Beleza, o lucro do dia tal tá aqui. Aí agora a gente vai colocar cada entrada de lucro do dia dentro do vetor usando o pushback. No auxiliar. Beleza, aqui a gente preencheu o nosso vetor. Com o vetor pronto, o que a gente faz para fazer a soma acumulada? A gente pega nosso vetor, pushback, e vai na primeira posição, mês.at, na posição 0. Beleza, colocamos aqui a nossa primeira posição do mês no vetor de lucro. Certo. Agora a gente tem que fazer a soma acumulada. Menor que mês.size mais. Aqui não é 0, aqui é 1. Aí vai colocar lucro.push_back mês.at na posição I mais mais lucro.at posição I menos 1. Beleza? Até aqui a gente está somando, está fazendo aquele esqueminha de vir aqui na posição passada e somar com a posição futura. Posição passada com a futura. Por isso que aqui é I somada com a I menos 1. Somamos tudo. Agora, Cout. Quantas pesquisas você deseja fazer?
e menor que a quantidade, né? Porque a gente vai estar no looping de pesquisas. Cout. Agora que entra a questão dos intervalos lá da pesquisa. Digite o dia do início e do fim, respectivamente. Digitamos o dia do início e o dia do fim. Int início, vírgula fim. Sem início. Aqui não é vírgula. Fim. E agora a gente vai fazer uma verificaçãozinha aqui, né? Essa mesma que eu mostrei para vocês. Se for zero, o que faz se o início for zero? A gente vai printar no vetor lucro a posição fim. Espera, eu tenho que colocar um cout aqui, né? Cout é a posição fim. Porque é lá que vai ter toda a soma do zero até o fim. Se não for igual a zero, a gente faz aquele mesmo esqueminha lá. Deixa eu fazer uma coisa antes. Resultado. O resultado desse resultado é igual a lucro na posição fim. Que eu vou fazer uma frasezinha lá. Se não, o resultado vai ser lucro.at fim menos lucro.at início menos 1. Feito isso, a gente sai do looping. Sai do looping não, né? No looping mesmo. Cout o lucro entre o dia início aqui, início e fim, que é outro dia, é resultado. Beleza? Entenderam tudo que eu fiz aqui? Ficou alguma dúvida? Não. Então tá, vamos rodar aqui o programa. Digite o lucro do dia 1. Deixa eu diminuir esse negócio aqui para não ter que ficar digitando 30 valores todo teste que eu for fazer. Lucro do dia 1 vai ser 3, o lucro do dia 2 vai ser 4, o lucro do dia 3 vai ser 7, o lucro do dia 4 vai ser 5, o lucro do dia 5 vai ser 9. Quantas pesquisas deseja fazer? Eu quero fazer 3 pesquisas. O dia do fim vai ser 0 e o dia do início vai ser 0 e o dia do fim vai ser 4. É 12. Então a soma de 3 até 0 até 4 seria daqui, É daqui? Nossa, me travei. Enfim, é 12. Agora do dia 1 ao dia 3 é 5. Agora do dia 3 ao dia 4 é 2. Certinho? Isso é soma acumulada. Agora entra a partezinha que eu não sou muito fã, que é o counting sort. Isso aqui já falei tudo pra vocês já. O counting sort. Deixa eu tomar água que eu estou com sede.
Ó, o counting sort, ele é um método de ordenação mais eficiente do que aqueles outros que a gente já viu. Que era o bubble sort, o insertion sort. Eu não sei se a gente viu o merge sort. Mais rápido que o quick sort. Então, quais são as condições para ele funcionar? O número, uma entrada lá, né? O valor dos elementos do vetor não pode ser mais do que 1 milhão. Por quê? Ele funciona assim. Ele vai ler o vetor e vai construir outro vetor com uma posição a mais do que o maior valor que está lá dentro. Se o vetor tiver 5 posições e o valor que está lá dentro o maior valor que está lá dentro é 15, o vetor que a gente vai construir vai ser de 0 até 15. O porquê vocês já vão descobrir. E não pode ter elemento negativo. No caso do Uberhub, não pode ter elemento negativo. Eu acho que nas maratonas também eles não cobram coisas negativas. Então, caso tenha que ter um número negativo, a gente usa esse offset. Mas vamos lá. Como que o counting sort funciona? Deixa eu explicar no Excel que é muito melhor. Vocês gostaram dessa explicação no Excel? Eu acho que facilitou um pouco. Eu também achei que fica mais simples. Eu ter feito isso desde sempre, só que eu nunca pensei nessa possibilidade. Beleza. Tá aqui o nosso vetor de 5 posições, certo? Aqui eu vou colocar os valores. Tá bom, tá um tanto bom. Beleza. Aí a gente vai criar um vetor auxiliar. Como que vai ser criado esse vetor auxiliar? Não é igual no soma acumulada que a gente só cria um vetor. Ele é diferente, completamente diferente. Deixa eu mostrar um pedaço de código para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar não, né? Comentar isso aqui. Aqui. Como é criado um vetor no counting sort? A gente tem o nosso vetor, que no caso não é esse, é esse daqui. O que a gente faz? A gente salva numa variável o número que vai ter o maior valor aqui dentro, certo? Que no caso seria o 7. Aí a gente vai criar um outro vetor que vai ter o tamanho 7 mais 1, para ter 8, né? De 0 até 7. E todos eles iniciando em 0. Ou seja, o nosso vetor aqui vai ter que tamanho? Tamanho 11, porque é o 10 mais 1. Então vai de 0, 1, 2, até o 10. Certo? Isso aqui é o nosso vetor auxiliar. Ele é o número 10 mais 1, 11. Aí tá. Como que o counting sort funciona? Ele é bem exótico no funcionamento. E assim, vamos ver se vocês pegam de primeiro. Ó, vou mostrar o código. O que ele faz aqui? Ele tem um vetor auxiliar que vai receber, que vai ter o parâmetro, né, da posição do índice que está aqui no for. Por exemplo, o programa rodou, está no i igual a 0. Ele vem cá, no vet no i igual a 0, aqui está 0, e vai... Deixa eu colocar só mais silencioso aqui rapidinho. E vai ler aqui, 0. Qual que é no vetor normal, que é o vet, qual posição que está lá, qual valor está lá na posição 0? 1. Então ele vem aqui, e o vetor auxiliar vai estar lendo o número 1, ou seja, a segunda posição dele. Certo? Então ele está aqui. Ok. Nesse vetor aqui, eita, onde é que eu quero? Aqui. 0, ele vai estar na 1, no valor 1,
E o vetor auxiliar vai estar na posição 1, que não é a segunda posição dele. Então, beleza, está na segunda posição dele e vai ler o valor da segunda posição dele. Qual que é o valor da segunda posição dele? Ah, esqueci uma coisa. Isso é tudo com 0. O valor da segunda posição dele é 4. Então, ele vai vir aqui no 4 e vai colocar 1. Deixa eu mudar esse valor aqui para 4 também. Vai colocar 1. Beleza? Agora ele vai aqui de novo. Ele vai estar na posição... rodou lá. Pera aí, eu fui baseado na outra. Ó, vamos de novo. Ele vai ler o nosso vetor no i igual a 0. No i igual a 0, vai na posição... o vetor auxiliar vai estar na posição 3, porque o valor do i igual a 0 no vetor padrão é 3. Então, ele vai vir aqui na posição 3 e vai colocar 1 aqui. Passou para a próxima posição. 1. Qual o valor que está aqui dentro? O 4. Então, ele vai vir cá, colocar 1 no 4. Na 2, o 6. Vai vir cá, 6. O 3, 10. Então, vai vir cá no 10, colocar 1. 4, 4. Vir cá no 4, colocar 2. Ou seja, ele anda de acordo com esses valores aqui, ó. Os índices dele vai ser os valores daqui. Por isso que a gente tem que ter 10 mais 1 posições, porque supostamente vai ter 11 números lá dentro. Só que não é bem assim, a gente só tem 5 valores. Então, 1, 3, 4, 5. Só 5 desses 11 números foram preenchidos, certo? Agora, em questão de ordenamento, o que ele faz? É um código que essa tramou. Vocês entenderam? Tudo certinho? Ou você quer que explique de novo? Eu entendi. Entendeu? E aí, Miguel, entendeu? Ou ficou complicado? Porque isso Não, aqui... entendi. Entendeu? Beleza, então vocês entenderam, tá perfeito. Agora, o que ele vai fazer? Beleza, a gente já está aqui preenchendo o nosso vetor contador. E como que a gente vai ordenar? Na cabeça de vocês, tá, eu tenho um vetor que está lotado de 1, 2, 0. E como que ele vai ordenar isso, né? Putz, o que ele vai fazer para colocar as posições na posição certa? Cara, ele vai meio que considerar como sendo isso daqui um vetor e isso daqui outro vetor. Ele vai preencher um outro vetor, o vetor ordenado, meio como se fosse uma matriz. Então, como assim? Assim, ó, o nosso i seria isso daqui e o nosso j seria esses valores aqui. Então, ele vai andando bonitinho em cada posição do vetor. Como os índices sempre vão estar ordenados, né, de 0 até x, eles sempre vão estar ordenados. Você concorda comigo? Agora, o que falta fazer? Se ele ler esses valores ordenados, basta inserir em outro vetor os valores que tem aqui embaixo. Por exemplo, andou aqui. Tá andando. 0. Tem algum número 0? Não tem. Então, ele não vai inserir o 0. 1. Tem algum aqui? Não tem. Então, ele não vai inserir. O 2. Tem algum valor? Não tem. Então, ele não vai inserir. O 3. Tem algum valor? Tem. 1. Então, ele vai vir cá, colocar 3. O 4. Tem algum valor? Tem 2, 4. Vai vir cá, colocar... Eita. 2, 4. O 5. Tem algum valor? Não tem. O 6. Tem 1. 6. O 7. Não tem nenhum. O 8. Não tem nenhum. O 9. Não tem nenhum. O 10. Tem 1. Isso daqui é o nosso vetor ordenado. Maluquice, não é?
Então, isso seria o counting sort. A gente sai contando quantas vezes aparece determinado elemento dentro de um vetor e vai preenchendo o outro vetor a partir da quantidade de aparição de cada número, de acordo com o índice do vetor que a gente criou para ser um auxiliar. E como os índices são ordenados sempre, não tem como você ter um índice 3 antes de um 2, por exemplo, 1, 3, 2, basta ele percorrer os índices e ver a quantidade de aparição de cada índice. Aí ele vai lá, cria outro vetor, insere nesse outro vetor. Vou mostrar aqui para vocês funcionando bonitinho, para vocês entenderem. Tudo errado. Counting. Ó. Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu me perdi. Vou entrar com o meu vetor. Não quero mostrar isso. Quero mostrar o de cima. Porque o de cima eu fiz um esquema da hora. Pra vocês verem isso acontecendo ao vivo. Ó. Tá aqui o meu vetor. Isso daqui já foi 0. Já foi tudo 0. Ele tá 1 aqui porque eu não coloquei essa função aqui. Vou até colocar aqui em cima pra vocês verem que ele tá tudo 0. Tudo 0, ó. Beleza, ele andou uma vez. Aí veio aqui na posição 0 desse vetor. Colocou o número 1. Veio aqui na posição 2, né, seria 1 do vet aux, e colocou o número 1 aqui. Agora, o que ele fez? Posição 4, ele andou, né, o i igual a 1, o i aí vai ser 4 o valor dele. Ele vai vir cá, 4, vai vir na posição 4 desse vetor e vai colocar 1. E por assim vai, até obter esse vetor aqui. Tá vendo que o 5 repete 2 vezes? Aí tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O valor 5 repete 2 vezes. Aí por assim, ele vai preenchendo com aquele for esquisito que eu mostrei pra vocês. Esse daqui, ó. Ele vai preenchendo a partir desse for aqui o nosso vetor ordenado. Ele vai vir cá, vai colocar 1, vai colocar, na verdade, vai colocar o 0, vai colocar 1, vai colocar o 3, não, o 2. Não vai pôr o 3 porque não tem. Vai pôr o 4, vai pôr o 5, vai pôr o 5, não vai pôr o 6 e vai pôr o 7. Entenderam? Eu vou colocar esse mesmo vetor aqui, ó. Deixa eu diminuir a tela aqui só para poder ler e preencher a memória. Não precisa não, Claro que eu tenho umas ideias que eu nem sei por que eu tenho essas ideias. Vou colocar aqui o mesmo vetor. 1, 4, 5. Oxi. Tá, porque eu tenho que colocar a posição. A posição primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 2, 7, 5, 0. Aqui. Tá vendo? Que ficou igual isso daqui, ó. Não ficou igual isso porque ficou a representação ordenada disso daqui. Então 0, 1, 2, 4, 5, 5, 7. Seria isso aqui, ordenado. Da hora, né?
Sim. Agora, o que eu tenho mais pra falar? Acho que é só isso. Será que compensa eu fazer um exercício ao vivo? Acho que não. Vocês já entenderam perfeito, né? Eu vou mandar esses códigos lá no grupo. O código da soma acumulada, que é desse daqui da lojinha. E esse daqui. Vocês querem mais algum outro código? Vou mandar da lojinha e desse daqui só. É isso. Eu falei que hoje a aula ia ser bem rapidinho. Deu 1 horinha só de aula. Ah, vocês têm alguma dúvida?